Eu estou casado há 47 anos, não tenho um matrimônio perfeito, mas eu tenho um Deus perfeito que faz com que o matrimônio possa se aperfeiçoar. Uma coisa que tem me assombrado nos últimos dias é a situação com os matrimônios. Eu sempre tive um desejo de trabalhar com matrimônios, com famílias, porque eu creio realmente que Deus criou a família como estrutura. E hoje eu tenho visto que os matrimônios estão se deteriorando de uma maneira horrível. Por quê? Porque eu creio que nós desobedecemos a Deus. Ele diz claramente em 3 partes da palavra de Deus, em Gênesis, em Mateus e também em Efésios: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Um dos grandes problemas do matrimônio é que no namoro, no tempo de noivado, existe um calor, existe uma amizade tão grande, existe algo que realmente chama a atenção dos dois cônjuges a viver uma vida juntos. Querem envelhecer juntos, querem morrer juntos num aspecto, mas querem estar juntos toda a sua vida. De repente, esse amor deixa de existir, esse desejo de estarem juntos parece que se apaga. Por que acontece isso? Por 2 razões. Primeiro, é porque ambos tomam circunstâncias na vida que são mais importantes do que eles mesmos. Por exemplo, quando vem os filhos, a mulher se derrota, se dá toda ao filho e esquece do esposo. E esse é um problema. Deus colocou 2 juntos, marido e mulher, para serem um ajudador do outro. É um complemento de vida. Mas ambos hoje estão competindo com o outro, competem com os filhos, competem com as circunstâncias da vida, é o trabalho, é a escola, é as outras coisas que tomam a prioridade do matrimônio. Isso não está sendo uma coisa que Deus queria, não é a vontade de Deus, isso tem criado uma série de dificuldades na vida. O que fazer, pastor? Em primeiro lugar, temos que voltar à prioridade. Deus chamou o homem para ser o chefe, o homem do lar, para ser a cabeça do lar, não o chefe no sentido de mandar, mas o chefe no sentido de orientar, de guardar, de proteger. E a mulher para ser companheira idônea. O grande problema nas nossos matrimônios hoje é que as mulheres querem competir com o homem, ao invés de viver uma vida, não de subserviência, porque não é essa a palavra, mas uma vida de amor, de companheirismo, de unidade, da unidade que Cristo quer que ambos tenhamos. Ao homem, a palavra de Deus em Efésios 5:25, que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Isso quer dizer, homem, que a sua responsabilidade com a sua esposa é muito maior do que você pode imaginar. Mas isso quer dizer também, esposa, que você tem que respeitar, honrar o seu esposo, ajudando-o a ser o homem dentro do seu lar que você quer que ele seja. Tem que me dar uma demonstração do que é o matrimônio no meu modo de pensar. Em primeiro lugar, o matrimônio é como uma árvore. Atrás de mim vocês podem ver uma árvore. Você tem o tronco dessa árvore, você tem as folhas da árvore, você tem os galhos da árvore. Mas o tronco sozinho não é árvore. Ele precisa dos galhos, ele precisa das folhas para ser uma árvore. Então o que acontece? O homem é o tronco. É nas raízes profundamente, cria uma seiva, mas cria uma segurança também para aquela árvore. A mulher é os galhos e as folhas. A beleza da árvore está nos galhos, está nas folhas. Os filhos são os frutos. Os frutos vêm, amadurecem, caem e formam outra família, formam outra árvore. Mas o tronco e os galhos e as folhas permanecem para todo sempre. Homens, sua esposa é o mais importante que tem na sua vida depois de Deus. Mulher, seu esposo é o mais importante que tem na sua vida depois de Deus. Esse é o primeiro. E deve ser esse triângulo maravilhoso onde Deus é o ponto e o pícano desse triângulo e a mulher e o homem são unidos juntos. Os conflitos que existem são pequenos. Eu estou casado há 47 anos, não tenho um matrimônio perfeito, mas eu tenho um Deus perfeito que faz com que o matrimônio possa se aperfeiçoar. Então, qualquer que seja a tua dificuldade, não jogue a toalha no ringue e dizer, acabou, eu vou me divorciar. Não, não faça isso, porque esse homem que você disse que seria seu esposo para toda a vida, ele continua sendo o homem da sua vida. Essa mulher que você olhou e amou profundamente e disse que ela estaria contigo para toda a vida, ela é a mulher da sua vida. Restaurem. Se vocês não podem resolver o problema, busque um conselheiro, busque alguém que fale com vocês. Não deixe o seu matrimônio, não busque uma outra pessoa, porque o seu matrimônio é o único matrimônio que você tem. Deus disse claramente, eu estarei com você. Nos dias bons e nos dias maus, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu te levantarei, para que você possa ser o esposo que você tem que ser. Josué capítulo 1, versículo 9 diz, por onde tu andares, aonde plantar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Então, homens, vamos ser responsáveis das nossas famílias, as nossas esposas, aos nossos filhos. E esposa, ame o seu esposo, dê valor a ele, diga quão especial ele é para ti. O amor que vocês tinham lá no namoro tem que continuar cada dia. Ame, fale, demonstre esse amor.